Vamos lá, voltando já aqui com Bem Assim, para a gente dar uma continuidade aqui no nosso bate-papo, né, sobre emagrecimento, gordura localizada. Agora vamos falar sobre a Lipo HD, porque ela se tornou, gente, uma nova febre, principalmente aí no mundo dos famosos, né? Tá todo mundo fazendo esse procedimento, tá todo mundo divulgando. Procedimento que antes nem era tão conhecido, de uns meses para cá tem movimentado bastante as redes sociais. Mas como é que será, hein, esse estilo de lipoaspiração? Todo mundo pode fazer? Quem vai explicar essas dúvidas pra gente é ele, que está de volta aqui ao programa, Maxwell Furtado, cirurgião plástico. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Mara. É um prazer estar de volta aqui e poder trazer mais elucidações a respeito do tema para nossos telespectadores. A gente estava falando de emagrecimento no bloco passado e aí quando você entrou aqui no estúdio você já falou, lipoaspiração não é emagrecimento. Vamos explicar isso? Acho que muita gente pensa isso, né? Justamente. Muito paciente chega no consultório, na primeira consulta, falando o seguinte: doutor, já tentei vários tipos de dieta, tenho dificuldade de emagrecer e decidi fazer a lipo. E, na verdade, a gente que é cirurgião plástico não considera a lipoaspiração como um método de emagrecimento. Sim. Tanto que existe um limite. O que é que todos os protocolos de cirurgia corporal falam? Para você se submeter a uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, você tem que ter um peso máximo. Sim. Por quê? Tanto por segurança do procedimento, quanto pelo resultado final. Então, o ideal é aquele paciente nunca ultrapassar o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, de 27. Sim. E assim, para quem não sabe, quiser fazer em casa um cálculo rápido, qual é o seu índice de massa corporal? Você vai pegar o seu peso, divide pela sua altura, depois divide de novo. Pronto, você faz isso na calculadora rapidinho. Se seu índice de massa corporal está acima de 27, é um sinal que você tem que perder um pouquinho mais de peso para se submeter à lipoaspiração. Entendi. E esse é apenas um dos critérios, que é o peso. Um dos critérios, tá, Isso. gente? Porque tem muita gente que pensa, né, Marcos, só que já vai chegar lá no consultório e já vai marcar a cirurgia e já tá tudo certo. Não é bem assim, né? Tem toda uma avaliação. Com certeza. A cirurgia plástica é como qualquer especialidade da medicina, né? Então, Sim. a gente tem indicação. Então, quais são os critérios que eu utilizo? Antes de tudo, recebo um paciente, eu vejo a idade dele no cabeçalho do prontuário. Então, se é um paciente com idade avançada, a gente tem que lembrar que o colágeno e a elastina da pele não é mais o mesmo. Então, não tem aquele poder de retração da pele depois da lipo. Então, além da idade, o sexo. Então, o homem, em média, ele tem um poder de retração da pele maior que o da mulher. Então, tudo isso a gente vai ter que individualizar. Peso, como eu falei. Gravidezes. Quando a mulher já gestou mais de uma, duas vezes, o útero cresce, estica a pele. E em algumas pessoas, isso tende a deixar uma flacidez maior. Então, isso tem que ser levado em consideração. Porque, igual a gente estava conversando nos bastidores, você imagina uma pessoa que tem a pele muito flácida e eu faço uma lipoaspiração intensa, em vez da pele retrair, fica aquele excesso de pele. Que, na verdade, teria que ser feito a abdominoplastia. Que é de retirar esse excesso de pele, né? É. Vamos agora falar sobre essa diferença entre essa lipoaspiração aí que tá na moda, tá todo mundo falando sobre ela, e a lipoaspiração comum. Tem diferença ou não é a mesma coisa? Perfeito, vamos lá. A lipoaspiração ela é uma cirurgia antiga, data do final dos anos 70 para o começo dos anos 80. Foi um francês chamado Yves Gérard-Loup, tive o prazer de conhecer antes dele, ele faleceu, tem uns 5 anos. E na época foi um quebra de paradigma, porque era considerado uma heresia você fazer isso, aspirar uma gordura com a cânula. Só que depois foi ganhando status de uma cirurgia cientificamente tranquila, se você fizer com uma certa avaliação, os riscos são controlados. Só que antigamente a lipoaspiração ela era realizada homogeneamente, então você tinha que tirar proporcionalmente a gordura igual em todos os segmentos do abdômen, ou na coxa ou no braço. Só que o que acontece, de uns anos para cá, alguns cirurgiões plásticos começaram a questionar, falar, poxa, quando a gente faz a lipo convencional, a ideia que dá é que a barriga fica reta. E se você olhar anatomicamente, a barriga não é reta, a barriga tem reentrâncias. Sim. Mesmo se você está um pouquinho acima do peso, você vê que aqui na frente você tem um vinco. Na lateral, a gordura ela é pouco menor, mas você tem que ter curvas. Sim. Quem é mais malhado, faz muita academia, fica os gominhos. Então, o abdômen ela é uma região em 3 dimensões. Então, começou-se a pensar, poxa, como é que eu posso fazer para tentar reproduzir um pouco essa anatomia? Então, a lipoaspiração HD, ela existe já há alguns anos. Sim. Só que com o advento das redes sociais, acaba que foi mais popularizada. Então, a diferença no final é que na região de transição, na parede abdominal anterior, onde eu sei que, poxa, o músculo reto abdominal passa aqui. Eu sei que aqui eu tenho um vinco.
eu tenho os músculos oblíquos. Eu tento realizar uma lipoaspiração um pouco mais intensa nessas regiões. E eu trouxe até umas imagens para a gente poder mostrar melhor para os nossos telespectadores. Vamos lá, já coloca aí, ó. Perfeito. Esse aqui você vê que é um paciente que tem um índice de massa corporal normal, não está acima do peso, mas ele não tem definição. É um paciente jovem, na casa dos 30 anos, e ele não tem gominho ainda. Então, o que é que nós fizemos? A gente faz a marcação da linha média, que é a linha central. Sim. É onde vai ter uma lipoaspiração bem mais intensa. Para deixar marcado. Isso. Na região dos gominhos. Toda essa região que está sombreada, rachurada, é onde vai ter uma lipoaspiração mais intensa. Sim. Aí o que acontece? Nesses locais vai ficar uma depressão maior e eu consigo dar uma ideia de 3 dimensões. Por isso que a gente fala que é um termo leigo, né? Lipo HD, lipo 3D, 4K, lipo de alta definição, que é a LAD. Isso. Então, essa que é a diferença. Tá. É uma lipoaspiração mais intensa na região de transição entre a musculatura. Muito bem. Temos mais imagens. Vamos colocar já logo aí para o Maxwell comentar com a gente. Eu trouxe essa imagem que é de uma paciente feminina. Desculpa a qualidade da imagem, Não. mas às vezes o centro cirúrgico está mal iluminado. A gente tem que saber que a inserção dos músculos no homem é diferente da mulher. Sim. Então, eu não posso tentar reproduzir um abdômen masculino numa mulher. Então, a gente tem marcação própria. E, novamente, onde está sombreado são as regiões onde vai haver maior intensidade da lipoaspiração para a gente promover esse efeito de relevo, de 3 dimensões. E a gente vê que é bem detalhado, né? Você estuda de fato o corpo, vê quais são as partes que vão ser mais demarcadas, tem todo um desenho, né? Um projeto. Com certeza. Normalmente nós realizamos a lipoaspiração com cânulas e é ligado a um motor. Sim. Então no motor nós temos o coletor de gordura e a gente tem que mensurar. Na maioria das vezes nós fazemos metade, comparamos a quantidade de gordura que saiu e depois fizemos mais ou menos a mesma quantidade de gordura na outra metade, para poder balancear, para não dar muita irregularidade. Tem contraindicação? Tem. Vamos lá. Contraindicação. Primeiro de tudo, flacidez de pele. Se o paciente ele possui um alto grau de flacidez, seja por gestações, grande perda ponderal, no caso, você estava falando de emagrecimento, Isso. Aquele paciente que tinha 200 quilos, foi para 100, não sei se foi mais ou menos isso, provavelmente ele vai ter uma alta flacidez de pele. Ele é totalmente contraindicado. Pacientes com idade mais avançada com a flacidez também é contraindicado. Paciente com alto índice de massa corporal, ou seja, está acima do peso, também é uma contraindicação relativa. Porque esse paciente ele pode vir a perder um pezinho antes. Sim. Então, por isso que eu falei que é relativa. Se ele está com índice de massa corporal de 28, mas ele foi baixando gradualmente, está com índice de massa corporal de 23, e eu avaliei, achei que está com tônus de pele legal, vamos lá. Vamos lá. Mulheres que ainda não engravidaram, Maxwell. Perfeito. São candidatas a fazer. Podem fazer, Podem então. fazer. Agora, a gente tem que ter um cuidado, que é um tema polêmico nos congressos, é o seguinte, quem não concorda, tem muito cirurgião que não concorda com a lipoaspiração HD, porque diz que vai de contra os princípios das primeiras lipoaspirações. Sim. E, em parte, eles têm razão. Se você faz uma lipo HD e você, por algum motivo na vida, ganha muito peso, você vai engordar de maneira estranha. A gente brinca que você vai ficar parecendo uma mortadela amarrada. Então, o principal, mantenha o peso, pessoal. Se você foi candidato a fazer uma lipo HD, mantenha o peso. Mantenha o peso. Se você pode engravidar. Se você engravidou, ganhou um pezinho normal da gravidez, não vai ter alteração nenhuma. Senão vai ficar muito feio. Agora, se você fizer a lipo HD e você ganhou uma quantidade grande de peso, vai ficar um pouquinho estranho. Não vai ficar legal, Por né? isso tem que pensar 2 vezes. Ó, aqui, nessa imagem. Pronto, essa aqui é uma imagem de foto de congresso que a gente levou justamente para mostrar de maneira mais didática, com as cores, o que é que eu quero dar. Vamos lá. As regiões em azul são aquelas onde eu vou realizar uma maior lipoaspiração. Essas zonas amarelas um dado interessante. Tem gente que mesmo com a lipo HD não realça tanto. Sim. O que é que eu posso fazer para realçar mais ainda? Eu posso aproveitar a gordura que eu tirei e injetar dentro do músculo dessa região. Porque aí o músculo é como se ele hipertrofiasse. Entre aspas, entendeu? Então, nessas zonas em amarelo, são locais que eu posso injetar a gordura para ganhar dimensão. Como nos ombros, para o homem ganhar uma dimensão. Para os homens gostam disso, Perfeito. do peitoral também. Peitoral, você vê que na região ali tem a zona verde e na transição a zona amarela. Eu posso injetar um pouco mais de gordura para ganhar dimensão, tá certo? Não muito, porque se eu coloco muita gordura, também ao toque vai ficar estranho. Sim.
Então, tudo com parcimônia. Tudo com parcimônia, tudo milimetricamente estudado, né? Perfeito. Como é que é o pós-operatório, hein, Maxwell? Vamos lá. Eu digo que das cirurgias plásticas, talvez o que mais incomoda é o da lipo, porque a gente realiza com cânulas, né? Com movimentos de vai e vem. Só que você vai para casa, você vai com analgésicos, então você vai estar tomando remédio de hora em hora, de horário, né? A cada 4, 6 horas. Então é totalmente tolerável. Sim. Normalmente eu libero retorno às atividades laborativas, né? No trabalho, de 7 dias, no máximo 10. Prática de exercícios é que a gente tem que ser mais conservador. Sei. Porque lembre que quando eu tiro a gordura, fica um espaço relativamente vazio. Então, tua pele está meio solta, ela não colou de volta. Então, geralmente eu libero exercícios físicos a partir da 3ª semana. Tá, a partir da 3ª semana, mas até que relativamente é um período curto. Porque né? Se você parar para pensar e comparar com as cirurgias realizadas no passado, o paciente passava 1 mês, 2 meses. Tanto que quando eu recebo pacientes mais de meia idade, quando eu falo do pós-operatório, eles surpreendem. Fala, doutor, eu achei que fosse igual a minha mama que eu operei nos anos 80, que eu tinha que passar 3 meses acamado, parado, entendeu? Sem fazer nada. Então a medicina está em constante evolução. Nós dizemos que é uma ciência de verdades transitórias. Sim. O que é verdade hoje, amanhã pode modificar. Amanhã o pessoal pode descobrir outra coisa. Isso. Temos ainda essa imagem. Aqui, Essa né? imagem é sensacional, porque eu costumo brincar, às vezes o paciente chega para mim igual o Thor quando estava relaxado. Quem assistiu Os Vingadores vai entender. Vai entender. O Thor, depois que ele teve uma crise existencial, Isso. ele começou a tomar cerveja, ficou isolado e ganhou um pouquinho de peso. Aí o paciente chega para mim assim e fala, doutor, eu quero ficar igual o Chris Hemsworth depois da perda de peso. Eu falo, olha, não é bem assim. O seu corpo a gente pode lapidar, mas a gente tem que ser sincero com o paciente, a gente não pode prometer milagres. O que não vai conseguir, né, de fato, cumprir. Então, assim, tudo é uma conjuntura de fatores. A perda de peso de maneira correta, pode fazer a cirurgia, pode, e manter após. Sei. Porque tem um mito que quem faz lipo, depois não engorda. Não engorda, é Isso verdade. é mentira, engorda. Já escutei isso mesmo. Mas engorda de maneira diferente. Porque a lipoaspiração tira a gordura em números, por exemplo, para arredondar. Digamos que você tem 1 milhão de células de gordura. Na lipo eu tirei 500 mil células de gordura. Só que essas outras 500 mil que sobrou, ela pode aumentar de tamanho. Ela não duplica, não vai aumentar a quantidade, mas ela aumenta em volume. Entendeu? Ela hipertrofia a gordura. Então você engorda sim, mas de maneira diferente. Certo, engorda, mas só que de maneira diferente. Isso. O resultado final da lipo é visto mais ou menos em quanto tempo? Perfeito. O primeiro mês, você elimina praticamente, digamos, 70% do edema, do inchaço. Com 3 meses, 90%. Agora, para você bater o martelo e falar, meu resultado final, em média, de 9 a 12 meses. 9 a 12 meses, Isso. né? Então também nada de pressa aí quanto a isso, para querer ver o resultado já em uma semana, né, doutor? A cirurgia plástica é o exercício da paciência, porque um pós-operatório bem conduzido reflete no resultado final. Ó, adorei essa frase. Outra coisa, quais que então que são as vantagens da Lipo HD? Que a gente poderia selecionar. Vamos lá, vantagens. Ela dá um aspecto, digamos, de maior naturalidade quando bem realizada. Sim. Porque a lipo do passado costumava deixar um abdômen muito reto. E, como eu falei no começo, o abdômen é uma estrutura 3D, até em quem está um pouquinho acima do peso. Então, a Lipo HD, eu acredito que seja o maior benefício é trazer um pouco mais de naturalidade quando bem indicado. Tanto que eu até enviei um vídeo para a gente poder mostrar. Vamos lá, coloque então aí o vídeo. Esse vídeo é um cirurgião australiano. Sim. Esse paciente, ele é um ex-jogador de rugby. Você vê que é um paciente que já tem uma idade um pouco mais avançada. Sim. Se você prestar atenção, olha como ficou estranho. Tentaram dar uma definição, né, um HD, num paciente, você vê que no perfil, não ficou legal. Não ficou legal mesmo. Esse paciente, por que não ficou tão legal? Se você notar depois da cirurgia, ele tem uma leve flacidez de pele, quando você vê na lateral. Ele tem uma idade entre 55 e 60 anos. E talvez a cirurgia foi realizada de maneira muito intensa. Óbvio, é muito fácil eu estar no lugar de ser o cirurgião que está olhando com um olhar crítico e apontar o que eu faria diferente. É muito fácil. Mas o que eu posso apontar que eu faria diferente?
eu realizaria sim uma lipo HD nele, porque você vê que ele não é tão cheinho, ele não tem um índice de massa corporal aumentado. Sim. Mas lembrando da flacidez de pele que ele tem em certa quantidade, eu tentaria realizar uma lipo menos intensa na região de definição. Para não ficar tão demarcado, isso, né? E isso daria um aspecto de maior naturalidade. Exato. Ó, não está natural. Um paciente desse correndo na praia da Ponta Verde, no final da tarde, vai chamar atenção de maneira negativa. Sim. Porque alguém vai olhar, ué, que estranho. Que estranho. Você vê os vincos. Então, talvez o cirurgião tentou pecar no excesso de um resultado, talvez, e acabou que deixou um pouco artificial, digamos assim. Eu faria menos marcações na horizontal, talvez. Isso traria um resultado mais natural até para a própria idade dele. A gente sabe que falar de valores, né, sempre é algo muito... que não dá para a gente precisar bastante, porque vai depender, né, de cada paciente. Mas, assim, essa lipo HD, ela seria o valor dela aumentado em relação à lipoaspiração normal? Realmente, assim, a gente não pode dar os valores certinho, porque o Conselho Federal de Medicina não permite. Dependendo do instrumental, da aparelhagem que você usa, sim. Você pode realizar a lipo HD com equipamento convencional de lipoaspiração. Isso não vai alterar o preço da cirurgia. Só que hoje em dia existem equipamentos que trazem um benefício a mais. Por exemplo, existem 2 aparelhos no mercado, um chama Vaser, o outro chama Renuvion, que são um aparelho que, após a lipoaspiração, você introduz uma cânula e ele emite um raio. E esse raio promove uma retração maior da pele. Sim. Se você utilizar o Vaser ou o Renuvion, aumenta sim, talvez aumente a cirurgia, o valor talvez em 30%, 40%, porque é um aparelho importado de alto custo. Então, meio que vai depender aí do aparelho que for. Do aparelho, mas você pode sim fazer a lipo HD com um aparelho convencional, sim, com ótimos resultados, porque esses aparelhos também é aquela coisa, Mara, é indicação, nem todo mundo precisa se utilizar desse aparelho. Então, não tem por que onerar o meu paciente desnecessariamente. Muito tá certo? Bem. E hoje em dia a cirurgia plástica está acessível para toda a população. A gente acha que não, né, Maxwell? Não, olha, antigamente realmente tinha pouco hospital, pouco profissional, a aparelhagem era muito cara, mas hoje em dia a cirurgia plástica está bem acessível. Né? Você vê, eu tenho um paciente às vezes que pega uma carta de consórcio já contemplada, sim, entendeu? Traz a carta. A gente que é cirurgião plástico é proibido, eu não posso fazer o meu consórcio. Sim. Mas se a paciente tem um consórcio fora, ela pode trazer a carta já contemplada. Tem forma de pagamento no cartão, então está bem mais acessível. Os hospitais parcelam a parte. Então, assim, plástico não é mais coisa de rico, milionário, isso, igual se achava antigamente. A classe média, até a classe C e D já realiza cirurgia plástica. Pois é, tá vendo, gente? Então, às vezes aí o seu sonho é fazer cirurgia plástica e ele pode ser bem mais possível do que você imagina. Maxwell, para a gente fechar então aqui, vamos reforçar aí para o pessoal que está nos assistindo quais que são as indicações quando a gente fala de lipo HD. Perfeito, Mara. Então, você está com vontade de fazer um lipo HD? Vamos lá. Antes de tudo, como é que está o teu peso? Está com índice de massa corporal acima de 27? Se tiver, é bom a gente repensar, procurar um profissional de emagrecimento, né? Segundo, você tem flacidez de pele? Muito paciente acha difícil avaliar essa flacidez. Então eu sempre falo, meninas que já foram mães, olha o teu abdômen, você vê muita estria? Você acha que quando você pega, espalma sua mão no abdômen, balança, você vê uma flacidez grande? Ou você quando puxa, a pele vem muito? Sim. Ou se você já fez bariátrica e teve aquele excesso de pele. Então, nesses casos, a gente tem que ser sincero com o paciente e contraindicar. Para esse tipo de paciente, nós temos outros procedimentos. Fazemos a abdominoplastia em conjunto da lipo. E a gente consegue sim dar uma certa definição também com a lipoaspiração nesses pacientes com flacidez. Mas lembrando que tem que tirar o excesso de pele. E idade. A gente tem que saber que, de acordo com a nossa faixa etária, o nosso corpo tem que se adaptar. Eu não posso pegar um senhor de 70 anos de idade, com o rosto de 70 anos de idade, e tentar ou prometer a ele que ele vai ter um corpo igual quando ele tinha com 20 anos. Sim. Eu consigo melhorar, eu consigo lapidar, mas eu tenho que ser sincero com meus pacientes. E talvez essa seja a minha principal característica. Eu converso muito com meus pacientes para informar e não prometer milagres.
prometer realmente o que é possível, fazer o melhor por ele. E é isso que eu tenho certeza que as pessoas elas precisam de médicos conscientes, de médicos que conversem, que expliquem tudo, até para que elas se sintam muito mais seguras. E aí eu vou até aproveitar, Maxwell, aqui e fazer um reforço para você que está nos assistindo. Procure médicos capacitados e qualificados, Isso, né? O que a gente está mais vendo por aí são essas cirurgias plásticas que acabam até levando as pessoas a óbito porque elas não fazem com médicos, com cirurgiões plásticos, né? E se eu puder te interromper, Mara, uma coisa fácil, você pode entrar no site, tanto do Conselho Federal de Medicina, Sim. da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 5 minutinhos você vai descobrir se o seu médico realmente é capacitado. É uma pesquisa rápida, você faz no celular. Pois é, olha só como que é importante, né? E muita gente fica aí arriscando a vida, arriscando até mesmo o seu corpo. Às vezes o resultado não sai como você esperou, porque aquela pessoa ela não era qualificada, ela não era capacitada para aquilo, aquele profissional. Então fiquem bastante atentos. Quem ficou com mais alguma dúvida, Maxwell, como é que pode entrar em contato com você? Bom, o nosso consultório fica no edifício Delmã Empresarial, sala 321. Nós temos o site, que é o www.cirurgiãoplasticomaceió.com. Temos o @cirurgiãoplásticomaceió no Instagram. E lá você vai encontrar o telefone de contato, porque eu atendo tanto em Maceió quanto em Arapiraca. Muito bem, ó, o pessoal do interior também, viu? Da minha terra, ainda pode ir lá pode falar ir lá. com o Maxwell. Pelo próprio WhatsApp das clínicas, tanto de Sim. Maceió, você pode agendar a sua consulta. Muito bem, e lá no Instagram é super acessível, né? Com Tem todos os certeza. contatos, tem endereço, tem site, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Perfeito. Maxwell, mais uma vez, muito obrigada, viu? Isso é incrível. Eu que agradeço. Muito obrigado, Mara. Estou sempre à disposição. Que bom, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia a Você que todos. está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o programa ainda tem mais um bloco e eu volto já já.